Graça e paz, queridos. Amém? Eu sei que você acabou de se assentar, mas eu vou pedir que você se coloque de pé nesse instante e nós vamos orar. Amém? Se você estiver com a sua esposa, seu esposo, família do lado, filhos, pode dar a mão. Nós vamos estar orando, consagrando ao nosso Deus este mês de fevereiro. Amém? Pai amado, santo, querido Deus, nós consagramos, Senhor, este mês de fevereiro, Pai. Paizinho santo, que neste mês, Senhor, a Tua vontade possa ser estabelecida nas nossas vidas, ó Pai. Pedimos a Tua bênção sobre nós, ó Pai, no decorrer dos nossos dias, ó Pai. Aonde estivermos, no nosso trabalho, no nosso estudo, Senhor. Paizinho santo, que a Tua mão seja conosco durante esse mês, ó Pai. Consagramos este mês a Ti, Senhor. É o que nós pedimos nesse instante ao Teu Filho Jesus Cristo e oramos em nome dEle. Amém e amém. Pode se assentar, meu querido irmão, minha querida irmã, e abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 14. Nós vamos ler um pouquinho, do verso de número 1 até o verso de número 20. Levítico 14, do 1 ao 20. Nós vamos ver a lei acerca dos leprosos. Levítico 14, do 1 ao 20. Quem achou, diga glória a Deus. E quem não achou, peça misericórdia. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote e sairá fora do arraial e o examinará. Sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro, e o estofo carmesim e o isopo, e molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo, e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo e banhar-se-á com água, e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará o pelo, lavará suas vestes e banhará o corpo com água, e será limpo. No 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimos de uma efa de flor de farinha, para a oferta de manjares amassada com azeite, e separadamente 1 cestário de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. Tomará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará o cestuário de azeite e derramará na palma da própria mão esquerda, e molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e aquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor.
Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá na ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, e em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem que purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote fará oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem que purificar-se de sua imundícia. Depois imolará o holocausto e oferecerá como oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e este será limpo. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai amado, santo, querido Deus, essa é a nossa, Paizinho Santo, essa é a tua palavra. E nós pedimos agora que o Senhor venha colocar a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Que nós possamos ouvir a tua palavra e entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite, Pai. Tira toda e qualquer distração, tudo aquilo que deseja roubar, Senhor, a tua palavra, Senhor, dos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos ouvir, Pai, o teu Santo Espírito falando conosco, que nós possamos ouvir, Senhor, a tua voz nesta noite, Pai. É o que te pedimos, ó Pai, e que a nossa vida seja transformada e que nós nunca mais venhamos a ser os mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu sei que nós acabamos de ler um texto um tanto quanto grande, né? Então, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos. Primeiro ponto, que todo este ritual que nós acabamos de ler, ele era um ritual de purificação para a pessoa que foi curada, ou melhor, foi sarada da lepra. Amém? Lepra é uma doença que existe até os dias de hoje. Ela existe hoje com outro nome. Olha que interessante. Por causa de uma única doença, todo este ritual precisava ser feito. Eu confesso que quando a gente lê assim um pouco, eu fico pensando, imaginando todas as cenas, né? Pegando, separando as aves, separando o cordeiro, o cara indo lá, raspando o cabelo, a sobrancelha, a barba, né? Se for homem. Ou se for mulher, cortando seu cabelo, tirando os pelos do corpo, tomando banho, e vai, e volta e tal. Eu falo assim, meu Deus, que trabalho. Né? Tudo só por causa de uma única doença. O livro de Levítico nos mostra leis a respeito do povo de Israel, e todas estas leis Deus fala com o povo, e na maioria destas leis nós podemos ver um paralelo entre o pecado, aquilo que o pecado faz com a vida do homem, e nós também podemos ver uma sombra, os irmãos vão entender o que eu estou querendo dizer, de Jesus Cristo e aquilo que ele também pode fazer pelo homem. Amém? Como eu disse para vocês, a lepra é uma doença que hoje ela é conhecida como hanseníase. Naquela época era uma doença que ela não tinha cura. Hoje existe a cura para a hanseníase, mas naquela época não existia a cura. E por qualquer que seja o motivo, né, às vezes o nosso corpo, né, dependendo do seu biotipo, ele poderia lutar contra esta doença e você poderia sair ileso dela. Ou então, dependendo do seu corpo, a maneira como ele reagia, ele poderia pegar um alto, né, nível, um alto grau desta doença. Essa doença, ela poderia matar se ela estivesse em estágios muito avançados. Né? Ela ataca o tecido humano, ataca os nervos dos órgãos, né? E causa deformidades no corpo. É quase como se o seu corpo estivesse apodrecendo, você estando vivo, né? Ainda. Então, num maior grau de lepra, né? Num nível muito avançado, essa doença ela poderia levar a óbito. Mas nós vemos aqui que alguns homens eles eram curados dessa doença, quando o nível não era tão profundo assim, mas ela era uma doença contagiosa. Ou seja, se você tocar nas roupas, se você sentar no mesmo lugar que a pessoa, ou deitar no mesmo lugar que a pessoa, você pode se contaminar com ela. Por isso, a pessoa que tinha lepra, ela era excluída do meio do arraial, ela era colocada para fora de sua tenda, talvez,
né, em muitos casos, a sua tenda, tirando bens, vamos dizer assim, ouro, prata, né, mas tecidos, cortinas, lenços, tal, muitas vezes eram colocado fogo nesses objetos, né, porque eles poderiam transmitir a doença. Então a pessoa era colocada para fora de casa, vamos dizer que sua casa era queimada, né, para não transmitir a doença. Ela não só fora de casa, mas ela era colocada fora do acampamento, fora do arraial. Né? Quando a gente vê aqui na palavra do Senhor descrevendo arraial, é o acampamento do povo de Deus. Então vocês imaginem uma cidadezinha, é mais fácil a gente imaginar no interior isso, né? Tá todo mundo ali dentro da cidade, tem um muro e a pessoa tinha que ficar para o lado de fora. Ela era excluída, né? Ficava marginalizada. Né? O que é o marginal? Fica à margem da sociedade. Então, é uma doença muito ingrata. Né? Hoje, né, graças ao nosso Deus, ao avanço tecnológico, ao conhecimento que Ele dá para o homem, essa doença ela tem cura. Né? Mas ela existe até os dias de hoje. Agora, quando você começa a ler sobre esta doença específica e sobre a maneira que ela, os problemas que ela causava na vida da pessoa, quais eram, né, os rituais aqui que nós precisávamos, que os homens precisavam fazer para serem considerados limpos e puros, porque depois de todo este ritual que nós lemos, então aquele homem ou aquela mulher podia voltar para dentro do arraial e podia voltar, né, a conviver com os seus irmãos e depois para dentro da sua casa, podia voltar a conviver com a sua família. Então, eu queria chamar a sua atenção para algo nesta noite. Porque da mesma forma que aquela lepra era uma doença em que tirava o homem, né, dos seus amigos, do seu convívio, né, social, que tirava o homem do seu relacionamento familiar, da mesma forma o pecado age na vida do ser humano. Obrigado. Da mesma forma, o pecado age na vida do ser humano desta maneira. A palavra do Senhor nos diz que o pecado, ele faz separação, divisão entre nós e Deus. Então, quando uma pessoa peca, ela é o quê? Ela é privada de poder relacionar-se com o seu Pai Celestial. Ela é privada de poder relacionar-se com a sua família. Bem? Em segundo instante, muitas vezes a consequência do pecado faz com que a pessoa ela passe a ser privada de conviver, né? O pecado faz isso, tá? De conviver no arraial com a sociedade. Porque muitas vezes, talvez você que tenha mais tempo de igreja, você já viu isso. Alguém às vezes comete um pecado, em vez de estar dentro da igreja para se consertar, sai para fora. Porque tem vergonha de estar dentro do arraial com as pessoas. Então a pessoa sai para fora e fica lá. Então você vê que o pecado, da mesma forma que esta doença, a lepra, tira o convívio no relacionamento familiar, o seu relacionamento íntimo com o seu Pai Celestial, com Deus, e tira o convívio muitas vezes com os seus irmãos. E olha que interessante, porque eu comecei a fazer um paralelo sobre isso. Porque percebam que o leproso ele não pode entrar dentro da igreja, ele não pode se considerar limpo, né, sanado. Ele não pode, por si mesmo, né, se declarar, eu estou limpo, eu estou puro, agora eu posso viver em comunidade. Da mesma forma que o pecado na vida de um homem e de uma mulher não deixa que este homem e essa mulher seja considerado agora puro ou santo por si mesmo. Uma vez que você tem um pecado, sem Deus, sem Jesus, você não pode dizer assim, agora eu estou, né, livre do meu pecado, eu estou sarado, eu estou curado. O pecado não tem mais nada, né, não tem mais poder sobre a minha vida. Nós vimos que o sacerdote tinha que ir até o leproso, da mesma forma que um dia Jesus Cristo veio até o pecador. Percebam que não é da partida do leproso ou da partida do pecador, mas em sim do sacerdote que vai até ele. E o sacerdote, ele olhava, no caso do leproso, ele olhava para aquele homem, primeiro ele via se as manchas, né, não estavam mais no seu corpo, ele fazia um exame de longe, né, mais ou menos assim, eu estou olhando de longe ali, para não me contaminar. E aí depois ele então pegava 2 aves, uma ave era sacrificada,
E olha que interessante, o sangue da ave que foi morta era colocado sobre a ave viva, e esta ave que estava viva era então solta, né? Jogava ela para voar longe. Aquilo era um símbolo do que Jesus viria a fazer muitos anos depois por cada um de nós. Porque a palavra diz que Jesus derrama o sangue dele na cruz, e por causa do sangue de Jesus, nós não somos consumidos pela ira do Senhor. O peso do nosso próprio pecado não vem sobre as nossas vidas, não é imputado sobre as nossas vidas, porque existe sobre nós uma marca de sangue, a marca do sangue de Jesus. Então é por causa disso que eu e você podemos andar e viver livremente. Entendam, aquela ave ela era solta, né, e mandada para longe, assim como o bode que fazia a expiação do pecado do povo, uma vez por ano. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção quando a gente está fazendo esse paralelo, é que ao ver aquela ave voando, indo embora, o leproso podia, né, contemplar com seus olhos, né, a maneira de Deus estar dizendo para ele assim, olha, eu estou removendo essa doença de você, eu estou levando ela para longe de você. E algo muito bacana da palavra do Senhor é que quando João Batista, primo de Jesus, encontra Jesus no momento do batismo de Jesus, ele aponta os dedos para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem? Esse texto é um texto bem conhecido da palavra de Deus. João Batista vai olhar para Jesus, vai apontar para ele e dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, a palavra para nós, traduzida aqui no português, né, foi tira, de tirar, né? Tirar, levar para longe, levar para fora, né? Agora, no grego, né, a palavra, vamos dizer assim, a palavra traduzida eu anotei aqui, é airô, e traz a ideia de levar para longe, levar para muito longe. Assim como o leproso via aquela ave voando, indo embora, né, e ele dizia assim, a minha maldição, a minha doença está indo embora. Aquela ave era um símbolo daquilo partindo, falou assim, ó, não está mais com você, está indo para fora. Assim Jesus faz com os nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem e leva para longe de você. Se você pudesse contemplar o momento da crucificação de Jesus, você poderia talvez enxergar Jesus indo naquele instante até a cruz e dizendo assim, olha, está vendo, os teus pecados estão aqui comigo. Eles estão indo para longe de você. Por isso que nós olhamos, né, maravilhosamente para a palavra do Senhor. E seja no Antigo ou no Novo Testamento, até estávamos discutindo isso hoje de manhã. Nós não podemos desprezar o amor que Deus tem por nós. Se você continuar vendo o ritual, você vai ver que o sacerdote ele vai matar outro animal para fazer uma oferta de sacrifício. E ele pega o sangue deste animal e coloca na ponta da orelha direita. Apesar que essa é a minha esquerda, né, porque eu sou canhoto, mas finjam que é a direita. Ele coloca na ponta da orelha direita, ele coloca no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Isso era um simbolismo. Olha, o sangue de um inocente precisa purificar os seus ouvidos, para a sua voz ficar atenta à voz de Deus. Vai purificar as obras das tuas mãos e o lugar onde os teus pés te levam. E não bastante o sangue, o sacerdote também coloca o azeite. Nós sabemos que o azeite é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Ele coloca sobre a vida da pessoa e fala assim, olha, existe uma unção, agora que você foi limpo, foi purificado dos teus pecados, agora que eles foram lançados para longe, e agora que o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida, também vai existir o que? Uma unção sobre a sua vida. É colocado nos ouvidos, nas mãos e nos pés. Deus é maravilhoso, queridos. Deus é maravilhoso. E o mesmo Deus que tinha um ritual, né, de purificação para a lepra, é o mesmo Deus que proveu um ritual
de purificação para os nossos pecados. Ele fez isso por cada um de nós. E olha que interessante, Jesus, mais à frente no Novo Testamento, a palavra do Senhor nos conta que certa vez Jesus cura 10 leprosos. Repita comigo, 10. Amém. Esses leprosos, eles não precisavam, eles estavam doentes, eles não estavam sendo curados, certo? E eles se encontram com Jesus, e Jesus simplesmente os abençoa e fala assim, vocês serão curados. Podem ir para o sacerdote, para cumprir toda essa exigência aqui que nós demos, podem ir para o sacerdote, mostrem-se para ele, porque vocês já estão curados. A palavra diz que os 10 estavam indo, e no meio do caminho, quantos perceberam? Um estava no meio do caminho e ele de repente caiu em si, começou a olhar para si e falou, é verdade, não tenho mais a doença no meu corpo. Ele volta ele estava indo para se declarar livre da sua doença. Ele volta, chega a Jesus, agradece ao Senhor, né, e Jesus o abençoa. Jesus tem poder não somente para nos libertar da nossa doença, da nossa enfermidade, da lepra como ele fez, mas também para nos libertar de muitas outras coisas. O mesmo Deus que tinha poder para curar a lepra e para declarar purificado um homem, é o mesmo Deus que age nas nossas vidas no dia de hoje. É o mesmo Deus que morreu por cada um de nós. É o mesmo Deus que se entregou na cruz pelos nossos pecados. A palavra do Senhor nos conta que certa vez Jesus, ele é questionado e ele fala assim, o que é mais difícil? Fazer com que um milagre, um enfermo seja curado ou então perdoar os pecados? Para Deus nada é difícil, ele faz os dois. Para Deus curar não é difícil, Ele cura. Para Deus perdoar pecados não é difícil, Ele faz. A palavra de Deus diz que não existe coisa difícil para o nosso Deus. Tudo é fácil para o nosso Deus. Perdoar os teus pecados, às vezes você pode pensar consigo mesmo e falar assim, poxa, nem eu me perdoaria nessa situação. Eu sendo sincero comigo mesmo, eu sei que estou sendo redundante, mas sendo sincero comigo mesmo, olhando para mim, nessa situação, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu mereço ser julgado por isso, mas Deus olha para você e fala assim, olha, você merece, mas eu tenho poder para tirar esta sentença da tua vida, e porque eu amo você, eu tiro essa sentença. Não somente isso, Deus tem poder para curar. Não somente isso, Deus tem poder para sarar as tuas feridas. Eu estou dizendo para você nessa noite que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder para fazer qualquer coisa que Ele desejar na sua vida. Portanto, não duvide daquilo que Ele tem para você. Não duvide das promessas. Quando você for orar, não duvide da sua oração, porque o Senhor tem poder para curar, sim. O Senhor tem poder para te libertar, sim. O Senhor tem poder para curar você nas suas emoções, as suas feridas. O Senhor tem poder para salvar a tua alma. O Senhor tem poder para fazer aquilo que Ele desejar na sua vida. Nada é difícil para o Senhor. A palavra diz que após cumprido todo então o ritual, o sacerdote declarava aquele homem ou aquela mulher puro, e aquela pessoa voltava a fazer parte do convívio do povo no arraial e na sua tenda, na sua família. A palavra de Deus diz que através de Jesus nós alcançamos vida eterna. E olha que interessante, ele fala que ele veio para desfazer as obras do diabo. E a própria Bíblia fala, por meio de um homem o pecado entra no mundo, e por meio de um homem o mundo pode ser salvo desse pecado. Aquilo que causava divisão entre você e Deus, agora Jesus está falando assim, eu posso religar. Aquilo que causava separação entre você e a sociedade, no caso aqui no arraial, né, no leproso, Jesus está falando assim, eu pego aquele pecador, aquela pessoa que ninguém quer, eu amo, eu limpo, eu purifico e eu trago para dentro para conviver com os meus irmãos. Jesus é maravilhoso, queridos. O nosso Deus é um Deus maravilhoso e Ele tem poder. Ele tem poder para fazer. Portanto, não duvide do Senhor. Você pode duvidar do pastor, você pode duvidar da pastora, do seu líder de ministério, você pode duvidar do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, mas não duvide do Senhor,
porque Ele é fiel. E quando Ele promete, Ele cumpre. E se Ele falou que Ele vai curar, Ele vai curar. Se Ele falou que Ele vai libertar, Ele vai libertar. Se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Porque não existe impossível para o nosso Deus. O mesmo Deus que cura a lepra é o mesmo Deus que salva. E o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que faz milagre. É o mesmo Deus que pode abençoar, abrir porta, fechar porta. É o Deus que pode fazer aquilo que Ele quiser na sua vida. Qual é a sua necessidade? O que você tem buscado do Senhor? Você tem colocado seus planos e projetos na mão do Senhor? Se você tem feito isso, eu tenho uma boa notícia para você. Você está fazendo a melhor coisa possível, porque Deus tem a solução para o seu problema. Eu não tenho a solução para o seu problema. Eu sou um homem, talvez eu tenha mais problema para trazer para você, se você quiser. A gente divide aí um pouquinho. Mas Jesus, Ele tem solução. Ele tem cura. E isso está disponível para cada um de nós. Nós estávamos conversando hoje de manhã, estamos estudando na escola bíblica, o livro do profeta Isaías, e falamos algo interessante. Falei, olha, a igreja do Senhor, quando a pessoa aceita Jesus e começa a fazer parte da igreja do Senhor, a igreja universal, não a nossa igreja aqui, né, batista, mas a igreja universal do Senhor, ela começa a ser uma beneficiada das bênçãos do Senhor. O que é isso, pastor? A gente começa a já receber do Senhor benefícios que o mundo lá fora só vai ver no dia, né, quando o Senhor pisar novamente nessa terra, e no dia que Ele se declarar como Deus, e como está escrito na palavra, todo olho verá e todo joelho se dobrará diante dEle, toda língua confessará que Ele é Deus. Mas isso vai ser lá na frente, mas nós já temos o privilégio, o benefício de nos prostrarmos diante desse Deus, de adorarmos a esse Deus e de recebermos as bênçãos que vêm desse Deus. É como se a gente já tivesse, assim, uma amostra grátis do que é o reino de Deus. Você já tem na sua vida uma amostra grátis da bênção de Deus sobre a sua vida. Por isso que a Bíblia diz, né? Não vamos correr atrás das bênçãos, elas que vão nos alcançar. Porque se nós estamos com o nosso Deus, crendo de que Ele tem poder para fazer toda e qualquer situação, nós cremos também de que no momento certo, Ele abre a boca, e quando o Senhor decreta algo, isso acontece, queridos. Nós falamos no domingo passado e esse domingo sobre confiarmos no Senhor. Eu não sei como têm sido seus dias, talvez seu início de ano tenha sido bom ou difícil, ou o ano passado foi um ano muito difícil, mas a mensagem para você no Senhor, do Senhor nesta noite, é que você continue confiando nele, e confiar sem duvidar, sem sombra de dúvida. Senhor, se o Senhor falou, eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Eu tenho fé de que vai acontecer. Se o Senhor disse que vai curar, vai ser curado. Se vai ser por meio de cirurgia, por remédio, por tratamento, eu não sei, mas vai ser curado. Se o Senhor disse que vai acontecer a bênção financeira, a porta de emprego, aquilo que for, eu creio, Senhor, que vai acontecer. Eu posso saber, não posso saber a maneira que vai vir, né? Porque às vezes a gente ora pensando que Deus vai mandar dos céus, né? Pensou pedindo um carro aí, cai um carro do céu na tua cabeça. A gente ora, a gente tem um hábito nosso. Nós oramos para Deus, mas nós já imaginamos o caminho por onde vai vir a bênção, o caminho por onde vai vir a cura. Mas Deus não é limitado nos nossos pensamentos. Ele fala, eu posso fazer vir de cima, de baixo, eu posso usar um ímpio para te abençoar. Amém? Quem já foi abençoado por um ímpio aqui? Várias vezes. Deus usa quem Ele quiser, porque todos estão debaixo da sua onipotente mão. Nosso Deus soberano, maravilhoso Deus, Ele faz aquilo que Ele quiser. Queridos, eu não sei quais são as tuas lutas, eu não estou na tua pele durante a semana, mas uma mensagem eu tenho para você. O nosso Deus pode todas as coisas, confia nele, descansa no Senhor, que eu tenho certeza que você não tem nada a perder se você fizer isso. Amém? Eu quero orar por você, feche seus olhos. Pai amado, santo, querido Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. E o Senhor é um Deus que trabalha até nos dias de hoje, Pai, até neste momento, nesse instante. O Senhor tem trabalhado em favor de cada um de nós, teus filhos, Pai.
Paizinho Santo, nós queremos te ter, Senhor, porque o Senhor é um Deus, ó Pai, que tem poder, ó Pai. Assim como o Senhor curou, Senhor, aqueles leprosos, ó Pai, que eles não podiam curar a si mesmo, eles não podiam nem ter condições de se pronunciarem limpos, ó Pai, mas eles eram, Senhor amado, eles tiveram um encontro contigo, Senhor, e eles foram tocados por Ti, Senhor, e através disso, então, eles foram curados, ó Pai. Assim, Senhor, um dia, na vida de cada um aqui, Senhor amado, eu creio, Pai, que o Senhor nos encontrou, Pai. E nós estávamos sujos, Senhor, do pecado. Mesmo aquele que talvez ache que estivesse mais limpo, Senhor, ainda assim a Tua palavra diz que todos pecaram e eram carentes da Tua presença, da Tua graça, Senhor. Todos nós um dia, Senhor, estávamos sujos, Senhor. Todos nós um dia, Senhor, estávamos, ó Pai, assim como a lepra, Senhor, esse vírus impregnado na pele, nós tínhamos, Senhor, o pecado, Senhor, impregnado em nossas vidas, ó Pai. Mas graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e o Senhor tem poder, ó Pai. E um dia o Senhor nos perdoou, um dia o Senhor nos amou com amor tão grande, com amor tão intenso, Senhor, que foi capaz de enviar o Teu Filho Jesus por cada um de nós, ó Pai. E o Teu Filho não somente veio aqui neste lugar e nos ensinou muitas coisas, mas Ele também entregou a vida dele, Senhor, para que cada um de nós pudéssemos ser salvos, ó Pai. E hoje, Senhor amado, nós temos comunhão com a nossa família, hoje nós temos comunhão, Senhor amado, Paizinho Santo, com os nossos irmãos, hoje nós podemos, ó Pai, desfrutar, Senhor, de uma vida, ó Pai, de bênção, de uma vida de prosperidade, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem, Senhor, aberto portas, o Senhor não tem deixado, Senhor, passarmos por necessidades, ó Pai. Hoje nós temos alegria, temos paz no nosso coração, Senhor, e tudo isso, ó Pai, só vem de Ti, Senhor. Por isso nós queremos ser gratos, ó Pai. Ajuda o nosso coração a descansar em Ti, Senhor. Ajuda, Senhor, o nosso coração a descansar em Ti, Senhor. Ajuda, Senhor, Pai, porque às vezes, ó Pai, nós ouvimos a Tua palavra, ouvimos a Tua promessa, ouvimos o Teu decreto, Senhor, mas nós muitas vezes olhamos com os nossos olhos, ó Pai, para as adversidades, nós olhamos para aquilo que tem nos cercado, nós olhamos para as situações que são desfavoráveis contra as nossas vidas, ó Pai, e às vezes nós acabamos duvidando, Senhor, da Tua palavra, do Teu decreto, da Tua ordem, Senhor. Mas nessa noite, Pai, que o nosso ouvido, Senhor, esteja sensível ao Teu Espírito Santo, Senhor. Nessa noite, a palavra que esteja ecoando no nosso coração não será dúvida, Senhor amado, não será, Senhor, ó Pai amado, será que Deus pode fazer? Será que Ele tem solução para isso? Mas será, o meu Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir, e eu vou continuar esperando nele, Senhor. Que toda dúvida, Senhor amado, seja retirado, Senhor, do nosso meio, ó Paizinho Santo, que todo, ó Paizinho Santo, todo aquilo, Senhor, toda aquela palavra contrária, toda aquela palavra desfavorável, seja retirada do nosso meio, Senhor, porque nós queremos confiar em Ti e em Ti somente, Senhor, porque o Senhor nos salvou e o Senhor tem cuidado das nossas vidas, ó Pai. Por isso que nós Te louvamos e Te agradecemos nessa noite, Pai, e que o nosso coração, Pai, seja inclinado a Ti e a Ti somente, Senhor. É o que nós Te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém